Salve, salve, fiel torcida! Bem-vindo ao Rádio do Corinthians. Hoje trazemos duas análises quentes sobre o mercado de transferência do Timão. No vídeo do Samir Carvalho que vamos passar aqui no nosso canal, nós vamos acompanhar detalhes sobre a possível contratação de Arthur Cabral. Ele é atacante do Benfica. Ele vai trazer informações exclusivas do jornal Record de Portugal. Vai falar sobre os custos, desempenho e as prioridades do Corinthians, que entram em pauta. Também, pessoal, iremos trazer aqui o conteúdo do canal do Cereto. As movimentações do elenco também são destaque. Além de Arthur Cabral, tem informações sobre a reapresentação do time paulista e uma atualização envolvendo o Rodrigo Garro, jogador envolvido em um acidente na Argentina. Então já peço que já curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. E vai, Corinthians! O Corinthians, incrivelmente, está tentando contratar o Arthur Cabral por empréstimo. A informação que o Corinthians negocia com o Arthur Cabral foi revelada pelo jornal Record, lá de Portugal, que é um jornal que tem, né, é um veículo de comunicação lá em Portugal que tem moral, meu irmão, não é qualquer coisinha não, sabe? Tem muitos acertos, enfim, é um trabalho sério que eles fazem lá, né, jornalístico, enfim. Então dá para botar uma fé. E aí eu fui atrás, né? Todo dia deve pipocar um videozinho, né? Uma informação. Corinthians está trazendo não sei quem. Tem um monte que eu nem vou atrás. Os caras me chamam, sabe, me vê isso para mim, eu nem vejo. Vocês perdem tempo. Entendeu? Agora, esse do Jornal Record tem credibilidade. Eu fui ver, e é verdade. O Corinthians está tentando por empréstimo. Aí as pessoas pensam o seguinte, pô, Samir, mas quanto nome aí, né, velho? Você, inclusive, dá vários nomes. Eu dou, porque assim é o mercado. Eu dou que o Corinthians consultou, que o Corinthians tenta por empréstimo, que o Corinthians fez proposta. Agora, cravar, eu não cravei nenhum. Entendeu? Ah, Samir, mas não fechou. Não fechou porque não deu negócio. Por exemplo, não deu o Memphis em primeira mão. Ó, Corinthians, exclusivo. O Corinthians fez proposta por Memphis Depay, proposta de tanto de salário, o jogador ficou animado, tá aí. Crédito para tudo quanto é lado. Fechou. Tem hora que fecha, tem hora que não. Eu não estou tirando o meu da reta, como dizem de forma vulgar. Eu estou só ensinando o que é jornalismo. O que não se pode é inventar. Ah, não tem nada, aí a pessoa, aí não. Entendeu? Aí não. Agora eu estou dando coisas que o Corinthians tem tentado, tem se mexido no mercado. De uma maneira mais tímida, até porque não precisa atacar tanto o mercado assim. O Corinthians não precisa comprar de baseada no início desse ano. Precisa, gente? Não precisa. Não é? Então o Corinthians está tentando, por empréstimo, 2 jogadores. O Arthur Cabral e o Luciano Acosta. O Luciano Acosta é mais difícil ainda. O Arthur Cabral, a ideia do que o Corinthians e o Benfica discutiram é o Arthur Cabral por empréstimo, e se ele atingir algumas metas, o Corinthians fechar o empréstimo com uma obrigação de compra de 12 milhões de euros. Só que o Benfica não quer. O Benfica não quer. O Benfica quer vender já agora o jogador. Que também não é nem titular, lógico que eles querem vender agora. E o Benfica pagou 20 milhões de euros, com mais 5 daqueles gatilhos, sabe? Quando comprou ele foi da Fiorentina, né? Da Fiorentina da Itália. Então, eles já estão perdendo bastante. Agora, por empréstimo, eu não sei nem se eu contrataria o Arthur Cabral por empréstimo. Por quê? Porque é um jogador que custa 2 milhões de reais por mês. E eu não vejo nada nesse cara de top, assim. Aliás, eu acho ele até um pouquinho gordinho para quem é jovem e não construiu nada na carreira. E segundo, ou terceiro, ou quarto, não sei, já, né, tenho falado bastante já.
Ele não tem a característica do Yuri Alberto, de atacar espaço, de velocidade. Entendeu? Então, assim, é um cara de 27 anos, tá? É um cara de 27 anos, entendeu? Eu não, eu não contrataria. Sinceramente, eu não contrataria, tá? Muito caro, o Corinthians nem precisa, o Corinthians tem outras prioridades. Essa é a verdade. Data Klaus, pedi para ele aqui os números do Arthur Cabral. Vamos ver, eu nem vi ainda, hein? Talvez o Arthur Cabral vai me calar nos números agora. Jogou 20, tá? Jogou 20 dos 26 jogos no Benfica. Ó, quando o Corinthians tentou ele no meio do ano, ele não estava jogando, já voltou a jogar. Mas só 4 de titular. Ah, Klaus, aí já foi um balde de água fria. Entendeu? Foi um balde de água fria, tá? Assim, ele jogou 20 dos 26 jogos do Benfica nessa temporada, mas só 4 como titular. 547 minutos, equivalente a 6 partidas. Klaus é mestre, né? Ele já fez a conta aqui que o cara jogou, dos 26 jogos do Benfica, o nosso querido Arthur Picanha, ele jogou 6 partidas completas, equivalente a 6 partidas completas, tá? Informação aqui de Portugal. Essa informação do nosso querido jornal Record lá, né, de Portugal, tá? 20 jogos, 5 gols marcados. Recentemente tem tido oportunidades entrando no segundo tempo. Marcou o gol da vitória por 2-1 do Benfica contra o Braga na última rodada do Campeonato Português no sábado. Então ele tem gol no sábado já. Ele chegou no Benfica em agosto de 2023, o Arthur Cabral. Em agosto de 2023, né, ele chegou ao Benfica, comprado da Fiorentina por 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de variáveis. Então foi uma operação aí, né, vamos falar de 27, né, de 25 milhões de euros, tá? Importante pra gente, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Vamos lá com as informações do Corinthians. Antes de falarmos do mercado da bola, o Corinthians que se apresenta ou se reapresenta amanhã nos trabalhos no CT do Parque Ecológico, depois do período de férias, e agora o Corinthians se apresenta visando o Campeonato Paulista, o jogo do dia 16 de janeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista será o primeiro jogo do Corinthians na temporada, o primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E os jogadores vão se reapresentar. E a expectativa pela reapresentação também do Rodrigo Garro, que se envolveu num acidente fatal no final de semana lá na Argentina, num acidente com uma vítima fatal, infelizmente, lá na Argentina. O promotor do Garro, a investigação sobre o acidente com a vítima fatal, envolvendo o meia Rodrigo Garro do Corinthians, pode levar até 3 meses. A previsão é do promotor Francisco Cuenca, que representa o Ministério Público de La Pampa e é responsável pelo caso. Ele detalhou os próximos passos do inquérito e o que já se sabe sobre o caso. Ele disse o seguinte: nesse momento estamos em recesso, então se espera que a partir de fevereiro essas perícias serão realizadas com mais profundidade. Normalmente não temos processos muito longos. Creio que em 2 ou 3 meses a situação estará resolvida. Neste período, o Garro está liberado para deixar a Argentina e jogar pelo Corinthians. É o Garro que já está vindo para o Brasil e vai se apresentar no Corinthians amanhã, se representando com toda a delegação. Disse ainda o promotor o seguinte: o Ministério Público entende que não há riscos processuais, por isso não se pôs nenhuma medida coercitiva, como prisão preventiva ou proibição de sair do país, porque ele sempre respondeu a todos os chamados da justiça, disse o Francisco Cuenca, que é o promotor do caso. O promotor confirmou que o Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que morreu com a colisão, conduzia a moto sem o capacete. Ele estava sem o capacete.
Porém, somente com a perícia será possível afirmar com a certeza se as luzes do veículo estavam apagadas, como diz a defesa do Rodrigo Garro. Diz que tem que analisar bem as câmeras do local, né, para saber exatamente o que aconteceu, e tudo vai depender da investigação, que fará uma perícia completa do local do acidente ao analisar a velocidade dos veículos e o impacto. Então, tudo será investigado, o julgamento será marcado, e lembrando que não houve agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro, porque a quantidade apontada a partir do teste do bafômetro realizado foi de 0,54 gramas no sangue, abaixo do mínimo de um grama. Portanto, o Garro, essa questão não serviu de agravante para o caso. Portanto, o Garro, enquanto o julgamento não for marcado, ele está liberado para jogar pelo Corinthians. Resta saber como emocionalmente ele vai estar para jogar pelo Corinthians, para vestir a camisa do Timão, né? Esta é o detalhe. E um outro detalhe, que o Davi Divan, que é advogado do Rodrigo Garro, disse que um documento assinado pelo Corinthians contribuiu para que o jogador não fosse impedido de deixar a Argentina após ter se envolvido no acidente de trânsito com a vítima fatal lá em La Pampa. O advogado afirmou que 2 fatores ajudaram o Garro a retornar ao Brasil: as passagens compradas e uma nota do Corinthians, que diz que vai liberar o Garro, dizendo se precisar para depor novamente no Tribunal Geral de Pico, o Garro será, o Corinthians diz que vai facilitar a liberação do Garro para que ele deponha novamente se houver a necessidade. Então, com relação a isso, houve a liberação do Garro para se apresentar à equipe do Corinthians. Muito bem, e agora a informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa, informação que vem de Portugal, informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália. Os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market, que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo. E aí fica mais difícil a negociação envolvendo o Arthur Cabral. Agora, eu fico na dúvida, por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Tem o Yuri Alberto, tem o Memphis Depay. Será que o Yuri Alberto será negociado para o futebol da Europa? O Yuri Alberto que já manifestou o interesse em jogar no futebol da Inglaterra, mas, segundo informações, não tem propostas do futebol inglês. Por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante?
Lembrando que o Corinthians não confirma esta informação, quem traz essa informação é o Jornal de Portugal, é o Record, Jornal de Portugal, dando conta de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. E outra informação, esta vem de Belo Horizonte, dá conta de que o Atlético Mineiro tem interesse no Luciano Acosta, do Cincinnati, nos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que também interessa ao Corinthians, argentino, indicado pelo técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem concorrência na parada, né? Mais um time que tem interesse no Luciano Acosta, que é um dos destaques lá do futebol norte-americano. Agora é o Atlético Mineiro que tem interesse no jogador argentino que joga no futebol norte-americano, no Cincinnati dos Estados Unidos. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem condições de comprar, não tem dinheiro para comprar. O Corinthians ele vai tentar a contratação por empréstimo do jogador. Se o Cincinnati topar liberar o jogador por empréstimo, tudo bem. Aí o Corinthians pode fazer o negócio. Mas se não topar a negociação por empréstimo, aí vai ficar difícil. Outra informação, quem trouxe essa informação foi o Macedo, do blog do Macedo. Aliás, grande abraço para o Macedo, do blog do Macedo, dizendo que o Corinthians está muito perto da contratação de um zagueiro, que já teria apalavrado a contratação de um zagueiro. O Corinthians tem prioridade na contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, mas que esse zagueiro não é o Davi Luiz. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi informado, do que foi especulado, este zagueiro não é o Davi Luiz, ex-zagueiro do Flamengo. Não se sabe qual é o nome do zagueiro. Se sabe exatamente que não é o Davi Luiz. É a informação do Macedo, do blog do Macedo. Vamos aguardar maiores informações para cravar direitinho o nome desse zagueiro que está vindo para o Corinthians. O elenco se representa hoje no CT Joaquim Grava. Hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025, o elenco do Corinthians voltou de férias da manhã e os jogadores já se representaram no CT Joaquim Grava. Tá vendo a notícia aqui do canal do Meu Timão? Onde eles irão dar início da temporada de 2025, pessoal. No portão principal, eles foram recepcionados por torcedores que pediram fotos e autógrafos. O primeiro a chegar foi Charles, antes mesmo das 8, e atendeu a fiel. Já os outros jogadores pararam para conversar com a imprensa no local, como foram o caso de Kaique e Matheus Bidu. Fala, fiel, obrigado pelo apoio de sempre, estamos juntos, esse ano é nóis, vai dar tudo certo, disse o jovem atacante que ficou fora da copinha para fazer parte da pré-temporada do profissional do Timão. Pessoal, super focado, ele também disse, para a temporada. Se Deus quiser, será maravilhoso. Sabemos que quarta-feira já temos estreias e vamos focar no Paulistão. Falou o Matheus Bidu, que terminou a última temporada em alta na equipe titular. A expectativa é a maior torcida pelo trio de ataque, formado por Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. No entanto, o trio driblou a torcida e entrou pelo acesso secundário do CT. A comissão técnica de Ramon Dias também seguiu o mesmo rumo. Então, pessoal, nessa notícia de hoje aqui, vemos aqui no canal do Meu Timão que o elenco já chegou no CT hoje cedo, tá bom? Para se reapresentar. O primeiro a chegar foi o Charles, já falou com o jornalista. Depois Kaique e Matheus Bidu também falou. Porém, o trio, que é os mais esperados lá, o Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Depay, junto com o Ramon Dias, eles entraram por um outro acesso e não falou com a imprensa, tá bom, pessoal? Esse foi mais a notícia do dia. Se gostou, já deixa o like aqui no canal do Rádio do Corinthians, se inscreva no canal, ative os sininhos para você não perder nada. E vai, Corinthians!